Então vamos conversar um pouquinho com o prefeito de São Paulo, Mari, por favor, porque o prefeito Ricardo Nunes esteve no bairro de Moema para acompanhar a vistoria de um muro que está impedindo a vazão de água e causando, gente, uma série de enchentes lá na região, que é uma área nobre aqui da capital paulista. O prefeito garantiu que tem dinheiro em caixa para fazer obras de drenagem e quer justamente entregar mais piscinões para a cidade, e a gente vai entender um pouco melhor essa situação com o homem aqui da cidade de São Paulo. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo Matias, bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes aí do Morning Show, alegria estar aqui com vocês. Escuta, aquelas imagens da enchente são assustadoras, né, prefeito? O que vocês estão fazendo para resolver isso? Paulo, é bem assustador, a gente viu aquilo de uma forma muito triste, ainda mais que, infelizmente, teve a morte de uma senhora, né? Nesse final de semana também na região, principalmente na região da Capela do Socorro, chuvas muito fortes. Está mudando muito o comportamento das chuvas, nessas questões das mudanças climáticas. Está chovendo um volume muito grande no espaço curto de tempo. E a cidade tem feito bastante ações, Paulo, para poder minimizar. No ano passado, a gente investiu 1,7 bilhões de reais em contenção de encostas, canalização de córregos, obras de microdrenagem. E estamos prevendo esse ano 1,5 bilhão. Agora, tem uma coisa bacana, Paulo, que a gente fez aqui, acho que vou conseguir mostrar, o nosso plano diretor de drenagem. É um trabalho inédito que a Prefeitura de São Paulo fez com o Instituto, com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, para poder ter todo o mapeamento da questão de drenagem da cidade, assim a gente poder dar continuidade nessas obras, para poder enfrentar tudo isso que essa mudança climática tem trazido aqui. Mas lá em Moema realmente é uma coisa muito triste. Ali naquele lugar tem uma baixada, Paulo Matias, e nessa baixada passa o córrego Uberabinha, que está todo canalizado, e na linha não só do Moema, córrego né, Uberabinha, prefeito? Como é que é? Na linha do córrego Uberabinha, a gente tem ali alguns locais que são as vielas sanitárias, que teria que estar livres para a gente poder dar manutenção, poder ter área mais permeável. Infelizmente, alguns trechos dessa viela sanitária acabaram sendo interrompidas, sendo feitas obras por privados. O prefeito, o Felipe Campos tem uma dúvida para tirar com o senhor aqui. Prefeito, bom dia. Não só Moema, mas também ali a Zona Oeste é uma área também muito atacada pelas chuvas, principalmente ali a região da Lapa, a região ali da Vila Romana, ali sofre muito com as chuvas, viu? Tem, Felipe Campos. A gente tem vários locais da cidade que têm sofrido bastante com a questão das chuvas, das enchentes. A questão de drenagem, a gente está fazendo um trabalho muito forte. Inclusive eu mandei para a Câmara Municipal agora um projeto de lei aumentando a multa para essas empresas que acabam entupindo os nossos bueiros, principalmente as empresas de concreto que ficam lavando aquele resíduo do concreto e acaba indo para o bueiro, e quando o concreto seca, a gente acaba tendo ali uma situação de impedimento do fluxo normal da água. Mas nessa região da Lapa também a gente tem tido bastante problema. Agora, prefeito, tem uma coisa... deixa eu só te fazer uma pergunta. No caso específico de Moema, se a gente lembrar, eu me lembro de um projeto, se eu não me engano, de 2010, 2011, da construção de um piscinão por ali, né? E hoje, esse mesmo local é um condomínio fechado. Não teve algum tipo de erro de planejamento aí da prefeitura? Por que a liberação da construção de um prédio num local tão tenso quanto esse? E, principalmente, cadê o piscinão nessa região? Estava previsto realmente, Paulo Matias, lá atrás, quando é bem informado é bom, tinha uma previsão de fazer um piscinão lá atrás, acabou que não houve a desapropriação da área e a realização do projeto e da obra, e o privado pegou e fez ali o empreendimento naquele local. A gente tem agora outros projetos. Eu estive lá na região por 2 vezes, inclusive no sábado com o secretário de obras, o engenheiro Marcos Monteiro, para a gente poder fazer outras ações para poder mitigar essa situação gravíssima que acontece nesse baixo ali da Rua Gaivotas, em Moema. Mas tem uma coisa fundamental, Paulo Matias, acho que essa questão da viela sanitária ter sido interrompida, a gente precisa retomar aquele espaço para poder ter essas áreas permeáveis funcionando, ajudando na questão aí da permeabilidade das chuvas, e poder identificar um outro local para que a gente possa eventualmente fazer um piscinão ali. Esse local realmente, se tivesse sido feito lá atrás,
a gente poderia ter tido um problema menor hoje. Ô prefeito, e o Tarcísio está te ajudando nessa história? Como é que tá? A gente tem tido uma relação super boa, Paulo Matias. Eu tenho falado constantemente com o governador Tarcísio, tanto nessa questão como na questão que a gente tem lá no Pantanal, na Zona Leste. Nós temos uma interlocução muito boa com o Secretariado de Estado, o Secretariado da Prefeitura de São Paulo. Os trabalhos com o governador Tarcísio têm sido bastante positivos. Muito bem. Turma, vocês têm pergunta? Por favor, Dani. Primeiro, bom dia, prefeito. Parabéns aí pelo plano de drenagem. Sem dúvidas é muito importante para resolver um problema como esse, partir de uma atitude preventiva, né? Você consegue resolver muito mais e gastando muito menos, sendo muito mais efetivo. Mas uma coisa que eu sinto falta, e eu gostaria de saber se tem algum projeto, se tem algo em andamento ligado a isso, é com relação a notificações para as pessoas que moram nas regiões quando esse tipo de ocorrência acontece. Todos os anos tem situações semelhantes e muitas vezes as pessoas são pegas desprevenidas. Eu lembro que, e já morei em outros países, né, em situações de alguma calamidade, algo do gênero, todos recebiam mensagens nos celulares, uma mensagem diferenciada, enviada pelas autoridades públicas da região, avisando aquilo que estaria acontecendo. Isso poderia ajudar muito aí a prevenção das pessoas também para dias em que existe a possibilidade de enchentes. O povo aqui é diferente. Ô Daniel, a gente tem... É importante falar o seguinte, nós temos áreas de risco classificadas em R1, R2, R3, R4. R4 é o de maior risco. Nós temos 11.690 casas que hoje estão em R4. São áreas de altíssimo risco. No ano passado, a gente já fez várias ações e reduzimos em 12 locais as áreas de R4. Fizemos muitas obras de contenção de encostas, canalização de córrego, piscinões, drenagem, microdrenagem. Essas que permanecem, a gente está agora com um plano para poder fazer obras para mitigar o risco e deixar de ser R4 ou fazer a remoção dessas famílias. Nós já fizemos a remoção de milhares de famílias em vários programas da Prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, o programa Mananciais, as ações que a gente está tendo nessas áreas de risco para poder remover. Com relação à comunicação, a Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo tem todas essas casas mapeadas e numa situação onde a gente vai ter um volume de água muito grande que vai ficar por 72 horas com um nível de alagamento que vai gerar um risco, é enviado um SMS para as famílias para elas poderem sair do local. Então, a cidade tem esse monitoramento. Agora, o que é importante fazer é remover essas quase 12 mil famílias da área de R4. E isso a Prefeitura já vem fazendo, a gente vai continuar fazendo. Eu creio aí que até o final desse ano a gente deve remover todas essas famílias. E o grande desafio, Daniel, é que essas áreas, quando a gente faz remoção, elas acabam sendo ocupadas. Então, o nosso maior desafio é poder fazer com que essas famílias sejam removidas ou a área tenha obras para deixar de ser área de risco e aquelas que foram removidas a gente poder fazer as ações ali para que não seja novamente invadida essas áreas. A questão do déficit habitacional é muito grande e acaba forçando essas pessoas a irem para esses locais, normalmente beira de córrego e na área de morro, de encostas. Sim. Desafio enorme, mas estamos avançando, estamos fazendo. Bom dia, prefeito. Alexandre Bissoli aqui, tudo bem? Prefeito, nós falamos das grandes obras de drenagem, são aquelas que demoram tempo, demandam recursos, enfim. Mas nós vimos nas recentes chuvas, regiões, seja no Tatuapé ou ali na própria Faria Lima, que historicamente a gente nunca tinha visto alagar tanto e dessa vez isso ocorreu. O que acontece, além das grandes obras de drenagem, é a fiscalização do entulho jogado de forma incorreta, que acaba entupindo o que a gente já tem hoje? Como é que se poderia, com fiscalização, utilizando as estruturas de drenagem que já tem hoje, evitar que isso ocorra ou que volte a acontecer por falta ou pelo descarte irregular ou a falta de cuidado com o descarte de entulhos? E aquela baleia lá na Faria Lima, hein? Tá linda, meu. Nessa época de chuvas ela fica Agora todo mundo útil. entendeu por que tá ali, né? Fala, prefeito. Ô Alexandre, tem uma coisa que a gente, infelizmente, vai ter que conviver com essas questões das mudanças climáticas. Tem caído um volume de chuva muito grande no período de tempo menor. O que a gente pode observar é que o sistema de drenagem da cidade, com todo esse investimento que foi feito, ele tem retornado rapidamente. Acaba a chuva, em questão de minutos, volta ao normal. Mas, realmente, a gente tem tido alguns problemas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, Alexandre. Cada pontinho desse aqui, é uma área de
descarte irregular. Nós estamos fazendo aqui uma ação bastante forte de colocar câmeras nesses locais para poder prender esses caminhões, desses irresponsáveis que jogam entulho em locais que não são autorizados, no meio da rua. Dias atrás eu estava vindo pela Bandeirantes e numa travessa identifiquei um monte de entulho jogado, um caminhão jogou no meio da rua, em cima do bueiro, e o entulho caindo para dentro do bueiro. Então é um desafio enorme. Agora a gente precisa também melhorar culturalmente, não jogar garrafa, não jogar lixo na rua. Esse pessoal que faz descarte irregular, esses caminhões que fazem descarte irregular, mandei também agora esse projeto para a Câmara para aumentar o valor da multa com relação, vai para R$35 mil, a gente pegando esses indivíduos para poder dar uma multa pesada e poder criar uma conscientização das pessoas. Poder estar aqui no Morning Show falando isso já é um grande passo, que a gente começa a colocar essa discussão importante para as pessoas. Quando alguém vê um caminhão jogando lixo, poder filmar, poder enviar para a gente, fazer a denúncia, a gente poder juntos vencer essa situação. Mas também tem uma questão cultural que as pessoas precisam também não jogar lixo na rua. Ô prefeito, muito obrigado, viu, pela sua participação ao vivo aqui com a gente no Morning Show. Só uma última pergunta, e o Boulos, hein, prefeito? Tá falando que a culpa é tua dessa história. Paulo Matias, eu não vou comentar, né? Você vê o que ele fez de área de invasão aí, que acabou com áreas verdes que podia ajudar na permeabilidade, como por exemplo, mas nem vou falar, deixa ele para lá, vamos trabalhar, o negócio é trabalhar, Paulo Matias. Prefeito, muito obrigado, viu, prefeito? Obrigado, a gente vai acompanhar aí a política municipal ao longo aí dessas semanas, que eu tenho certeza que vai se intensificar bastante. Obrigado, prefeito, um abração para o senhor, volte sempre.